Amados do Senhor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 121, um texto lindíssimo que Deus tem colocado no meu coração diante desses dias que Lara está em Jerusalém, em Israel, em Tel Aviv, e quando eu avisei a igreja que ela estava indo para lá, vários irmãos mandaram diversos textos. E um dos textos foi esse. O André enviou sobre o Salmo 121. E eu meditei em cada um desses textos e eu quero trazer essa palavra ao nosso coração hoje. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, de agora para sempre. Amém. Pai do céu, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. Nos revele a tua vontade, o teu amor e a tua justiça. Derrama a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 121 faz parte de um grupo de salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que falam sobre romagem. Eles eram usados depois do cativeiro babilônico, quando eles retornam para a sua terra, quando os adoradores do Senhor peregrinavam até Sião para as três grandes festas judaicas que ocorriam, a saber, a Páscoa, que era o livramento de Israel do Egito, as festas das semanas, ou o dia das primícias, ou Pentecostes, tem esses três nomes, né? Que era feito 7 semanas depois da Páscoa, e a festa dos tabernáculos, ou festa da colheita. Todas elas eram festas instituídas no Antigo Testamento por Deus, e o povo, nesse período, peregrinava, viajava até Jerusalém para participar dessa festa. Esse texto lindíssimo, irmãos, faz parte desse contexto, desse salmo de romagem. As pessoas iam cantando a Deus e louvando ao Senhor pelo caminho até chegar no templo. O que nós podemos perceber aqui, que esse salmo, o centro dele é o templo em Jerusalém. O salmista está caminhando no deserto, mas o olhar dele final está sobre o templo em Jerusalém. O seu olhar está no final da sua jornada. O seu olhar está sobre a adoração que ele vai prestar nesse caminho. O que nós precisamos perceber principalmente é que o povo de Israel, quando saía da sua casa, ele sabia que ia enfrentar muitos, possivelmente até a morte, muitos problemas. Porque não eram estradas como nós temos hoje, vigiadas, com policiais, com estruturas. Era um lugar onde eles poderiam ser, por exemplo, surpreendidos por assaltantes, por pessoas que queriam roubar os seus poucos pertences que estavam sendo levados nessa viagem, ou mesmo até animais, alguma coisa que estivessem com ele, ou até mesmo as suas filhas poderiam ser roubadas nesse caminho. O que nós precisamos entender é que ir para o templo em Jerusalém estava para o judeu, assim como Roma está para os católicos, assim como Alexandria está para os ortodoxos, assim como Meca está para os muçulmanos. Nesse período que nós estamos lendo desses salmos,
era obrigatório ir a todas as festas do Senhor. Era obrigatório participar desse momento em que a igreja, no Antigo Testamento, ou seja, o povo judeu, os israelitas, se juntavam para adorar ao Senhor. E eles faziam essas peregrinações até o templo em Jerusalém. Um tema que pode ser colocado nesse salmo é uma oração por proteção divina. O salmista está orando ao Senhor e a primeira coisa que ele vai pedir a Deus, quando ele se coloca nesse caminho, ele faz uma oração e entende que o socorro do Senhor, que o socorro vem do seu Criador e o socorro vem dos céus. Ele diz em primeira pessoa: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, quando ele está saindo de casa, quando ele olha para o seu trajeto durante a viagem para Jerusalém, ele pergunta, ele olha para o alto, ele olha para Deus e sabe exatamente dentro do seu coração a resposta. É o Senhor que criou os céus e a terra. É aquele que em todo tempo está comigo, é aquele que vai me levar da minha casa até Jerusalém. E ele não vai olhar para o seu lado, ele não vai olhar para nada que possa protegê-lo enquanto cidadão judeu. Não é a sua própria espada, não é nada que possa protegê-lo, porque ele sabe que a única pessoa que pode guardar a sua vida é o Senhor. Inclusive livrá-lo no caminho de que coisas desagradáveis aconteçam. Ele sabe, o salmista, que Deus está no seu santo templo, no meio do seu povo. Ele sabe que Deus atrai os seus adoradores, que era desejo de Deus que essas festas fossem feitas, porque eram festas de gratidão. A Páscoa, o Tabernáculo, o Pentecostes, todas eram festas importantíssimas dentro da estrutura de Israel, para que o povo se lembrasse das benesses que o Senhor derramara sobre o seu povo. Eram festas de gratidão, irmão. Eram festas onde o coração do povo era derramado na presença do Senhor. E ele sabe exatamente para onde ele tem que elevar os olhos. Ele diz, elevarei. Olharei para o alto, olharei para o meu Senhor, olharei para o Deus da glória que fez tudo, inclusive os montes. Que ele olhava, lançava o seu olhar sobre aquele monte, ele sabia que tudo aquilo que foi criado por Deus, e esse mesmo Deus que sustenta todas as coisas no seu lugar, sustenta a sua própria vida. Assim como os montes não se abalam, Deus pode sustentar a sua vida de tal forma que não seja abalada também. Deus é o Criador soberano, como foi orado aqui por Estela logo nesse início de culto. O Deus que cuida das nossas vidas e de todas as coisas. O Deus que tem poder para sustentar tudo no seu devido lugar. O Deus que nós entendemos que tudo se move por sua vontade. O mesmo Deus soberano, poderoso, onisciente, onipotente, todo grandioso, estava esperando lá na outra ponta. Esse Deus é o Deus que guarda a vida do salmista. E é interessante que é uma mudança pronominal. Se nesses dois primeiros versos ele fala na primeira pessoa, a partir do verso 3, outra pessoa está falando. Alguns hebraístas vão dizer que é como se fosse o sacerdote que espera o adorador no templo. E que, portanto, ele vai dizer, ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. É o Senhor que vai guardar os seus passos até chegar na sua santa casa, percebe? É o Senhor que vai trazer toda a proteção necessária para a sua vida. A pergunta do salmista é interessante porque ela é feita aos montes.
dentro do conceito hebraísta, os montes representam a majestade de Deus. Representam a majestade do Senhor e sua presença. É por isso que os templos são construídos nos altos dos montes. E tem uma linguagem também, quando Deus vai chamar Israel a um juízo, Deus convida os montes e os céus, aquilo que não passa, como testemunha contra o povo. Os montes são os olhos de Deus que estão ali todo o tempo. Aqueles montes estão ali, nunca saíram do seu lugar, percebe? Uma presença perene de Deus. E ele olha para esse monte, onde está representada essa majestade do Senhor. O Monte Sião, irmãos, que é para onde ele está se dirigindo, tem essa representação nos Salmos. É onde está o rei de Israel. Onde o rei preside o seu povo. Só que também era dos montes que vinham os ladrões. É desses montes que descem as pessoas que vão assaltar, que estão escondidas entre as pedras. E ele olha para cima com medo de alguém vir atacá-lo e ao mesmo tempo ele vê a glória e a majestade de Deus representada na imponência da montanha. Era um risco, irmãos, andar na luz do sol, porque você poderia ser visto a quilômetros. Era um risco você sair da sua casa para ir adorar ao Senhor em Jerusalém. É por isso que o salmista vai dizer, olha, esse Deus que te guarda, ele nem dorme. Você pode ficar calmo, tranquilo, caminhe em paz em direção a Jerusalém, porque esse Deus não dorme, não dormita, não cochila. Ele está a vigiar a sua vida diuturnamente, em todo o tempo. E no verso 5 o salmista diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E aqui é lindíssimo, irmãos. Imagine que você está no deserto, que você está com sua família e você está caminhando. E em lugares em que ele não está vendo o monte, ele tem algo que ele vê todo o tempo, que é a sua própria sombra no chão. Quando a luz do sol te ilumina, a sua sombra é projetada no chão. Então o salmista está dando uma metáfora para dizer assim, a sombra à tua direita, que você vê todo o tempo, é a pessoa de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, na sua caminhada, o Senhor está todo tempo contigo, como a sua sombra é projetada ao chão. Percebe? Quando Jesus vai para o Pai, ele diz algo muito parecido. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma linguagem que em todo o tempo Jesus é aquele que caminha conosco, anda conosco e cuida de nós em toda e qualquer situação. Imagine que no momento em que ele sentisse medo, ele olhasse para o chão e visse a sua sombra projetada. O Senhor está comigo. O Senhor caminha comigo. O Senhor guarda a minha vida. Ele tem uma imagem perene todo o tempo projetada próximo de si. Que para nós agora pode ter sentido nenhum. Mas para aquele que caminha no deserto e que olha para um lado e não há nada, e olha para outro não há nada, e passa pela dificuldade de saber que pode ser assaltado, pode ser morto, pode perder tudo que tem, aquela sombra é gigantesca. É uma lembrança contínua da presença do Deus de Israel. Esse sol que era causticante, que vinha sobre ele, que apresentava perigo de salteadores e dificuldades para os viajantes, também se escondia na noite escura. Tanto o dia era perigoso, quanto a noite é perigosa, porque muitos deles caminhavam muitos dias e precisavam chegar no templo. É por isso que o salmista vai dizer, de dia não te molestará o sol,
e nem de noite a lua. Você não sentirá medo nem de dia e nem de noite, porque o Senhor é contigo. E você tem uma projeção que é lindíssima, que é justamente duas coisas que acompanhavam o povo no deserto, que era a nuvem, que protegia do sol, e a coluna de fogo, que iluminava e esquentava a noite. Numa presença constante de Deus. Todos os judeus que lê um texto como esse aqui se lembra da nuvem e da coluna de fogo. Deus está conosco. O texto bíblico diz que toda vez que a nuvem parava, o povo montava acampamento. Toda vez que a coluna de fogo se movia, o povo levantava acampamento e seguia o Senhor. Essa presença de Deus, ela é diuturna. Deus não dorme, não dormita o Deus de Israel. Irmãos, quando você lê no Salmo 123, verso 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Fala de uma parte do caminho para Jerusalém. O lugar onde muitos judeus foram mortos. O lugar que o povo obrigatoriamente tinha que passar para chegar em Jerusalém. Imagine você estar saindo de casa, qual é a oração que você vai fazer? É que o Senhor esteja comigo. Mas principalmente, eu não temerei mal nenhum, porque se você tiver medo, você não vai sair. Você não vai adorar o Senhor. Você não vai fazer aquilo que você tem que fazer, percebe? Eu sei exatamente o que eu estou dizendo, porque no dia que o telefone tocou, quinta-feira da semana retrasada, e Lara desliga o telefone e diz assim, eu tenho que ir para Israel. Falei, agora? Ela fez, não, terça-feira, daqui a 4 dias. Aí você liga a televisão, guerra, bomba, explosão, aquela coisa toda, e você diz assim, o que a gente faz, né? Quando avisamos a família, todo mundo dizendo, ó, não vá, está fazendo uma loucura. E recebemos todo tipo de mensagem da família, de pessoas dizendo, não saia, não vá, não faça. Nós sentamos os dois no nosso quarto, na cama, um olhando para o outro. E ela disse assim, o que é que eu faço? Desconfio em Deus? Se Ele está te chamando para esse trabalho, se somente 2 pessoas no Brasil inteiro foram chamadas pessoas de várias partes do mundo, nesse momento, para ajudar os americanos a saírem de Israel. E se Deus disse, é você que vai, eu disse a ela, confie no Senhor. Porque é o Senhor que te guarda. Quando eu li, foi você que enviou, André, esse salmo, quando eu falei que ela estava indo para Israel. E quando eu li esse salmo, queimou dentro da minha alma e eu disse assim, é isso, é o Senhor que guarda. Se eu confiar em mim, nos homens, no que for, a gente deixa de fazer muitas coisas, inclusive essas pessoas, muitas, poderiam nem ir a Jerusalém adorar o Senhor e participar das festas. Entende? Na sua vida vai aparecer muitas coisas e as pessoas vão dizer para você, não faça, não vá. Você pode se dar mal. Teve uma pessoa que olhou dentro dos meus olhos e disse assim, olha, João, não deixe, porque eu não iria. E você pode proibir, né? Quem é que te guarda, irmão? Quando Paulo, Atos capítulo 21, ele está em Tiro, ele decide para Jerusalém, os irmãos vão até ele e dizem assim, Paulo, não vá. Paulo, não vá para Jerusalém.
E aí entra no capítulo 21 e eles continuam persuadindo a Paulo a não ir. Ágabo tem uma visão e diz assim, pega o cinto de Paulo, amarra nas próprias pernas e diz assim, Paulo, é isso que vai acontecer ao servo, dono desse cinto, se ele for para Jerusalém. E diz que as pessoas começam a chorar e Paulo olha para eles e diz assim, irmãos, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão quebrantando o meu coração? Por que vocês estão fazendo isso? Eu estou pronto para ir para Jerusalém. Eu estou pronto para ir morrer, se necessário, em Jerusalém. Entende? Se Paulo não fosse, irmãos, ele não teria pregado a todos os governantes que ele pregou. Como Félix, por exemplo. E falou todo o evangelho na presença de Félix. Como Jesus prometera a ele em Atos 9, que ia levá-lo à presença de autoridades e que ele ia pregar o evangelho. Entende? Deus derrama bênçãos tremendas sobre as nossas vidas quando nós nos colocamos embaixo da sua proteção. Quando nós entendemos que Deus é aquele que guarda a minha vida em toda e qualquer circunstância. A grande pergunta é, será que nunca morreu nenhum peregrino saindo da sua casa e indo para o templo? Muitos morreram. O próprio Paulo morre indo para Jerusalém. O que eu preciso entender desse texto é que Deus vai te guardar, Deus vai cuidar de você, Deus vai te proteger. Mas a grande beleza do texto está no verso 7, quando ele diz, ele guardará a tua alma. Ele vai guardar a tua alma. E o próprio Jesus em Mateus 10, ele diz assim, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo. Não tenha medo disso. Tenha medo daquele que pode lançar tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno. E quem tem esse poder? Deus. Deus é o único que pode lançar seu corpo e a sua alma no inferno. Ele está dizendo assim, não tema os homens, não tema morrer neste mundo, não tema que sua vida seja ceifada, mas tenha medo sim de ir para o inferno. Esses peregrinaram a Jerusalém e morreram no caminho, foram direto para a presença do Deus vivo, santo e justo. O Senhor, irmãos, é aquele que te guarda, Ele é o seu auxílio. Davi, quando no deserto, perseguido pelo seu filho Absalão, no Salmo 63, ele diz... Ele vira-se para Deus e diz, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Porque Deus é aquele que me guarda. Porque a minha alma está apegada a Deus e ainda que eu morra, viverei. Não foi isso que Jesus disse? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse salmo, irmãos, fala de um desprendimento de mundo e de uma certeza da necessidade de ter que ir adorar a Deus no seu santo templo. Porque era assim no Antigo Testamento. Porque era ali onde Deus se manifestava, tinha a sua presença, a beleza de Deus estava lá e o povo caminhava à presença desse Deus. Davi conhecia, irmãos, essa graça protetora. Ele também fala no Salmo 63, verso 3, ele diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos, a salvação da nossa alma é melhor do que viver. E, no entanto, nós vivemos num mundo e num tempo que melhor é viver do que morrer para Deus. Nunca perdeu todo o sentido que Paulo disse que muito melhor é morrer. Muito melhor é estar com o Senhor do que estar nessa vida.
Eu achei lindíssimo porque eu vi exatamente isso da nossa irmã Lídice. Eu fui lá para consolar o coração de alguém que está enfermo, que está lutando ali pela sua vida, e saí de lá consolado. Ela disse coisas a mim. Aí sabe. A mim. Pastor, eu vejo. Aí descreveu a mim. Como ela me vê. Ela fez, eu te vi tão pouco. Mas você é assim. Eu não posso dizer a vocês, porque é meu. Entende? E logo depois ela dizia assim, eu disse a Deus, se Ele quiser me curar, cuidar de mim, mas é para eu ficar boa e ser útil ao Evangelho. Se não for, eu estou pronta. Eu quero estar com o Senhor, é muito melhor. Perdemos toda e qualquer dimensão da glória. Entende? Esse salmo é um salmo que rasga a existência humana para dizer assim, de que vale viver se o Senhor não me guardar? De que vale viver se a minha alma não estiver agarrada, apegada ao Senhor e a minha alma não estiver salva? De nada adianta. O Senhor te guardará, meu irmão. E o texto diz, te guardará de todo mal, de tudo que é ruim, de tudo que é desagradável, te guardará do maligno. Sobretudo, aqui a palavra é maligno. Deus vai te guardar do maligno, do inimigo da sua alma. O homem, pode até aparecer o homem, um inimigo físico, e matar um judeu na sua caminhada. O homem pode até aparecer como apareceu para tentar matar Adonias, e o Senhor disse, não é a sua hora, agora você vai voltar. Mas a alma, ninguém consegue arrebatar. Porque essa alma está guardada em Deus, entende? O Senhor guardará a tua alma. Peguei meu celular e estava escrito assim, indo para Jerusalém. Lara estava saindo de Tel Aviv para ir para Jerusalém. E aí eu pensei cá comigo, eu falei, meu Deus, vai como? Não sei. Quem está levando? Quem está protegendo? A cidade está em guerra. Minha mente começou a... E eu disse assim, ou eu me acalmo, porque se ela está dizendo que está indo, eu não me explicou mais nada. E depois, quando eu falei com ela, eu disse assim, eu nunca senti tanta paz na minha alma, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Eu senti como se eu fosse indestrutível, como se eu fosse lá e nada pudesse me tocar, porque Deus está me cercando. Vocês estão rindo porque foram em Israel, eu nunca fui, então eu não sei. Eu sei o que eu sinto da minha alma quando eu ando nas ruas de Salvador, quando o negócio está brabo, eu digo, o Senhor me protege e eu vou caminhando ali. Né? Que hoje é capaz de Salvador estar pior do que Israel. Né? Mas essa ideia de que Deus está protegendo, guardando, guiando, firmando os passos, como diz aqui, né? Ele não vai deixar seu pé vacilar, ele vai conduzir você o caminho inteiro. Ele vai lhe levar e vai trazer de volta a sua saída e a sua entrada. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Esse caminho ameaçador para o salmista é a nossa caminhada cristã. A caminhada deles era no deserto, a nossa é do momento que encontramos com Cristo até a glória. E passamos por diversos lugares também tenebrosos, também difíceis. O que eu quero que vocês entendam é que tudo é muito difícil porque nós temos limitações humanas. Até o deserto é terrível. Lara, quando foi avisar, foi pedir uma água, disse assim, moço, o senhor me dá uma água que eu estou indo para Jerusalém. Eu quero uma garrafa. Aí o moço foi lá dentro, trouxe uma 12 de 1 litro e botou em cima da mesa. Pum! Aí ela fez, não, mas só quero uma. Ela fez, moça, a senhora está indo para o deserto, tem que levar 12. Não pode levar uma garrafa. Uma garrafa, se acontecer alguma coisa, o carro quebrar e você morre lá.
E aí ela entendeu o que estava sendo dito, e cada um pegou quatro pessoas, cada um enfiou 4 garrafas, e aí vai todo mundo carregando um monte de garrafa para o deserto. Entende? Nós temos limitações humanas. Agora, o texto fala de um Deus que não tem. Ele nem dorme. Ele vela a sua vida diuturnamente em tudo que você faz, em tudo que está acontecendo na sua vida. Ele está disposto a cuidar de você. Ele está disposto a derramar sobre você a sua bênção, a sua graça e a sua proteção. O que a gente olha nesse texto e que é belíssimo, irmãos, é Deus ao redor do seu povo. No Antigo Testamento temos a ideia de que a localização de Deus era apenas no templo, né? Quando você lê os Salmos de Davi, você vai perceber que Davi já tinha o entendimento que Deus extrapolava a sua presença para além do templo. E temos a ideia de que Deus só está no templo, inclusive é uma ideia herética. Deus está em todo lugar, ainda que seja que eu desça ao inferno, ao Hades, o Senhor lá está, se eu for ao céu, onde quer que eu vá, Deus está na sua santa presença. Bonestes Ribeiro, que foi um presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Supremo Concílio, nos anos de 1966 a 1978, foram 4 mandatos, ele diz uma coisa que eu acho fantástica, ele diz que a apostasia não é o abandono do templo, como muitos pensam. A apostasia é o abandono do Filho de Deus, Jesus Cristo. É não entender que Cristo está com ele todo o tempo. É não entender que Jesus Cristo, no momento da sua morte, o texto de Mateus vai dizer que o véu, a parede do templo se rasgou de alto a baixo e a presença de Deus invadiu Jerusalém. Curando pessoas, ressuscitando pessoas. Essa presença de Deus se espalhou por todos os lugares. O que importa aqui, irmãos, e principal, é que a presença de Deus estava no coração do peregrino. Ele sabia que Deus estava com ele na sua sombra, nos seus passos. Ele sabia que Deus ia levá-lo até chegar no templo. Vamos concluir? Quando o salmista clama ao Senhor, ele clama porque ele sabe que a sua vida está em perigo. A ideia inicial, irmãos, era sair de casa para chegar ao templo. O verso 8 diz, o Senhor guardará a sua saída, não está escrito aí, de casa, e a tua entrada no templo. E tem essa conotação de eternidade, de agora e para sempre. Ele vai guardar o seu caminho não só para você chegar em Jerusalém, não só para você chegar no final da sua vida e ir para Jerusalém celeste da pessoa de Cristo. Ele vai guardar na eternidade na sua presença e para todo sempre. É por isso que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos numa peregrinação para a eternidade. Porque estamos atravessando esse deserto chamado vida para chegar lá na glória, onde Ele nos quer. É por isso que o nosso coração precisa queimar e arder na certeza que Deus nos guarda, nos protege. O texto, a palavra guarda ou guardar, aparece 3 vezes no presente dos versos 3, 4 e 5. E 2 vezes no futuro. É aquele que te guardará por tudo que você vai fazer e eternamente. Isso precisa estar dentro da minha alma. Isso precisa estar entranhado no meu ser, a tal ponto que eu não tenha medo da vida. A tal ponto que eu aprenda a caminhar todos os dias os meus passos firmes, porque o Senhor é aquele que vai firmar os meus passos. É Ele que vai me guardar temporariamente, mas também dioturnamente e eternamente. E eu preciso ter essa confiança na minha alma. Eu preciso entender que quando eu saio da minha casa, quando você sai aqui e vai e vem ao templo, que nós somos, né, pedras vivas, adorar, nós estamos participando do milagre e do cuidado do Espírito em nos trazer e nos fazer voltar.
que parece simples, não é? Ah, eu saí de casa, eu vou ali adorar. Qualquer momento, irmão, nossa vida pode ser ceifada. É por isso que eu tenho a confiança de que Deus guarda o nosso coração. E que Deus é esse socorro bem presente. Deus é o meu socorro. Diante dessa afirmação, nós temos uma explicação que se cumpre em Cristo. Estamos guardados nele, ele é o meu socorro. Assim como o templo em Jerusalém atraía os adoradores, Jesus é aquele que atrai a si os seus adoradores. Em João 3 ele vai dizer, quando eu for levantado, como a serpente de Moisés no deserto, atrairei a mim os meus adoradores. Ser levantado ali como a serpente no deserto é a cruz. Jesus o atraiu. Jesus o trouxe para si. O fez entender que é Ele que te guarda, que te protege, que cuida da sua vida. Esse salmo fala de um povo, mas também fala de uma verdade escatológica, de um povo que está sendo separado na eternidade, que vai viver na presença de Deus para todos, sempre e em todo tempo. Esse salmo fala que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Eu encerro dizendo, irmãos, que o Salmo 118, verso 30, diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Se antes era para o templo que caminhávamos, a nossa caminhada agora é para Cristo Jesus. Ele é o templo levantado não por mãos humanas. Ele é o templo levantado por pedras vivas e preciosas. Sigamos em direção a ele, como disse o apóstolo Paulo, eu sigo para o alvo que é Cristo Jesus. Sigamos, irmãos. Nem a lua, nem o sol, nem as dificuldades da vida, nada pode impedir a nossa caminhada. Em todas as atividades, seja diárias do nosso lar, seja nos campos de trabalho, seja na peregrinação da nossa vida, por onde quer que estejamos, Deus é aquele que guarda as nossas vidas. Deus, verso 3 diz, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Que assim seja, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que nos traz alento. E eu te peço que, em nome de Jesus, a tua graça, o teu amor, a tua proteção nos guarde, Senhor. Guarde o nosso coração e o nosso entendimento no Senhor. Sê conosco, Deus, nos nossos projetos, nos nossos passos, nas nossas vidas pessoais. Guarda as nossas vidas, sobretudo, Senhor, guarda a nossa alma. Porque somos teus, Senhor. A ti pertencemos. Porque o Senhor nos atraiu e nós amamos, Senhor, estar na tua presença agora e para todos sempre. Amém. Fiquemos de pé. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações, a proteção do Espírito Santo sejam sobre vós, Igreja Presbiteriana, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.